Salve, coleguinhas, tudo bem? Faltando aí poucos dias para a prova e eu tive a solicitação de uma colega nossa que está estudando para falar um pouco sobre os acoplamentos estruturais do livro do Marcelo Neves, as questões de pontes de transição também. E, na verdade, a pergunta foi o seguinte: se era possível relacionar diálogo de fontes com essa ideia de acoplamentos estruturais e pontes de transição, e também a ideia de complementariedade do Canaris, né? Pois bem, eu digo para vocês que de fato o livro do Marcelo Neves ele é uma leitura bem desafiadora mesmo. Isso vai porque ele usa muito de Luhmann, a teoria do sistema de Luhmann, e é de fato algo de compreensão bem amarrada mesmo. Vocês terão uma ideia, por mais que você leia, compreenda a teoria de Luhmann, toda vez que se pega pelo raciocínio, é um pouco trabalhoso mesmo até compreender toda a lógica. O que eu vou propor aqui? Antes de entrar de fato nessa questão, eu vou apontar para vocês aqui um pouco do meu entendimento sobre o Luhmann, que pode contribuir com vocês, principalmente para que as ideias do Marcelo Neves no livro dele fiquem mais claras. É algo assim complexo, até parafraseando a própria teoria do Luhmann, né? A teoria de Luhmann ela é complexa mesmo, só que dá para a gente fazer algumas considerações aqui que podem, digamos assim, aclarar um pouco mais todo o estudo. Então, inicialmente, temos que lembrar que o Luhmann, e até um pouco bom a gente sair disso, a gente sair da nossa zona de conforto jurídica. O Luhmann não era da área do direito. O Luhmann era da área da sociologia e, em razão disso, a sua teoria do sistema também está dentro da sociologia. Então, quando o Luhmann fala de sistema, ele trabalha com a ideia de sistema, não um sistema jurídico aqui para nós. Na verdade, o que Luhmann diz quando ele se refere a sistema é o sistema social, é a sociedade como um todo. E Luhmann diz que dentro desse sistema, em verdade, existem vários subsistemas. E aqui para nós é importante perceber que o direito é somente um subsistema, é um substrato dentro do sistema todo, que é o sistema social. E na verdade existem vários subsistemas: o direito, a economia, a política, a cultura, a sociedade, a sociedade não aumenta a cultura, a ciência. Então são vários os subsistemas que compõem esse sistema todo, que é o sistema social. Perfeito? Então Luhmann diz que cada subsistema ele tem dentro de si o que seria a caixa preta, ou os filtros que de certa forma determinam quais são os assuntos, quais são os aspectos que são trabalhados dentro daquele subsistema. E cada subsistema ele está envolto por um ambiente. Imaginem o seguinte, eu vou fazer o desenho aqui para vocês. Imaginem o seguinte raciocínio. O retângulo grande que eu desenharei é o sistema, é a sociedade. Essa sociedade ela é carregada de um ambiente. Dentro desse ambiente existem as bolinhas. Vou mostrar para vocês aqui. Cada bolinha ela pode ser considerada um subsistema. Eu vou fazer o desenho aqui para vocês compreenderem melhor. Subsistema. Então vejam. Imagine que esse retângulo todo é a sociedade. É o que Luhmann diz que é o sistema social, né? E aqui, dentro desse quadrado, está o ambiente. Dentro desse ambiente existem os vários subsistemas. Imagine aqui o direito, aqui a economia, aqui a política, aqui a ciência, aqui a religião, os vários subsistemas. Dentro de cada subsistema desse aqui, há ali dentro a caixa preta, que são as regras que determinam o que é aceitável dentro desse subsistema. E essas regras, elas são principalmente feitas por códigos que Luhmann diz códigos binários. Por exemplo, o direito ele trabalha com o código binário lícito e ilícito. Assim como a economia trabalha com o lucrativo ou o não lucrativo. A política trabalha com o democrático e o não democrático. Então, cada subsistema ele tem o seu funcionamento, os seus filtros, para analisar aquilo que
que, digamos assim, se insere dentro do subsistema. Ocorre que cada subsistema dentro do ambiente, ele pode ser irritado. E aí, o que é essa irritação? É quando um outro subsistema começa a invadir, e há como se fosse um conflito entre dois subsistemas diferentes. Não um conflito, uma verdadeira irritação. Então, o que acontece quando tem essa irritação? É como se a estrutura de um subsistema ela passasse a ser relevante para o outro subsistema. E é aqui a ideia de acoplamento estrutural que Luhmann trabalha. Para dar um exemplo para vocês, inclusive um exemplo do próprio Marcelo Neves. Ele diz o seguinte, que quando se tem um contrato, está-se dentro de um instituto jurídico. Esse contrato pode ser lícito ou não, ele pode estar dentro dos determinações legais ou não. Só que acontece que muitas vezes esse contrato pode ter uma análise também econômica. E há aqui uma irritação do subsistema econômico dentro do subsistema jurídico. Ou seja, o contrato ele pode ser lucrativo ou não. A partir do momento que tem dois subsistemas trocando, de certa forma, essas informações, e uma análise aqui do contrato sendo lucrativo ou não, lícito ou não, há esse acoplamento estrutural. É como se, na verdade, um subsistema contribuísse para a melhoria e desenvolvimento do outro subsistema. Então, para dar um exemplo aqui para vocês, também de dois subsistemas que podem ter esse acoplamento estrutural seria o direito e a política. Lembrando aí a Constituição, por exemplo. A Constituição determina ao mesmo tempo aquilo que é lícito, o que não é lícito, como que é democraticamente aceito, como que o que é de ordem pública, digamos assim. Então, de uma maneira bem sintética, assim, a ideia de acoplamento estrutural é isso aí. É quando um subsistema ele passa a aceitar também a irritação, principalmente pelo filtro de um outro subsistema. A bateria acabando aqui. E isso faz com que, dentro da teoria de Luhmann, aumente-se ainda mais a hipercomplexidade do sistema que já é complexo. Ou seja, quanto maior a comunicação para Luhmann, maior a possibilidade desses subsistemas se irritarem e maior a possibilidade do sistema se tornar hipercomplexo, devido a esses acoplamentos estruturais. Pois bem, é interessante lembrar aqui também o que Marcelo Neves fala da ideia de corrupção sistêmica, quando um filtro ou um código binário, digamos assim, de um sistema, de um subsistema, passa a interferir no outro subsistema, eliminando, de certa forma, sua autonomia. Dando o exemplo aqui que o próprio Marcelo Neves trabalha, vamos supor que um juiz ele venda sentenças. Então, aquilo que era um subsistema jurídico, ou seja, sentenças, o juiz determinar aquilo que é justo, correto ou não, ele passa a ser engolido pelo subsistema economia. Por quê? Porque o juiz vende a sentença. É lucrativo para ele dar a sentença que a pessoa que paga bem. Isso não acontece no Brasil não, tá, gente? É só hipotético. Como se a economia pudesse determinar que pagando o que fosse ali lucrativo, o juiz determina da forma com que é escolhido. Então, como se o subsistema da economia engolisse. Isso é corrupção sistêmica para Luhmann. E trabalhar isso na sociedade atual fica bem nítido. E não necessariamente aqui fica nítido corrupção com, digamos assim, o cariz mais pejorativo do termo mesmo. Mas o próprio exemplo, outro exemplo do Marcelo Neves também, quando ele diz da judicialização da política, não deixa de ser também uma corrupção sistêmica, uma vez que é aquela sobreposição do subsistema jurídico no subsistema político. E aí tem-se a judicialização da política. Não que isso seja ruim ou bom, mas é de certa forma uma corrupção sistêmica. Um subsistema está entrando na órbita de que não deveria, a fim de garantir a autopoiese, que seria a ideia de o próprio subsistema se manter dentro das suas regulamentações. A corrupção sistêmica acaba interferindo nisso aí, acaba atrapalhando. Então vamos lá. Deixa eu só dar uma lembradinha aqui das coisas que eu fiz anotação. Tudo bem, tendo essa noção de acoplamento estrutural, quando há essa
repito, quando há essa irritação de um subsistema pelo outro, chegamos aqui à ideia de pontos de transição, que Marcelo Neves nos diz. E aqui ele trabalha muito com aquela ideia de razão transversal, até para poder explicar depois o que é a constituição transversal que ele quer propor. Mas, de certa forma, essa ponte de transição é a possibilidade, dentro desses acoplamentos estruturais, digamos assim, o diálogo entre os subsistemas, eles servirem para melhorias, para contribuir no desenvolvimento de ambos os sistemas. Aqui é a ideia de pontos de transição. Com isso, é possível, claro que forçando um pouco, relacionar com a teoria do diálogo de fontes. Claro que o diálogo de fontes, ele trabalha mais com fontes jurídicas. Então, perceba, é o Código Civil dialogando com o Código de Defesa do Consumidor, é a Constituição dialogando com o Código Civil, por exemplo. O diálogo entre as fontes normativas, a fim do quê? De preservar ou promover da melhor maneira possível os direitos humanos. Só que isso não significa que esse diálogo de fontes também possa vir de fontes fora, extrajurídicas. Por exemplo, percebendo aí uma determinação do Banco Central, por exemplo, que determina, eu já dei esse exemplo, o que é um juros abusivo ou não, qual seria uma taxa de juros aceitável num determinado momento. Querendo ou não, seria um diálogo de fontes, sim, uma fonte extrajurídica, uma fonte econômica, trazendo para o direito que seria justo, aplicável dentro de uma relação de consumo, por exemplo, e há aqui um diálogo de fontes, sim. E isso pode ser, sim, relacionado, no meu entendimento, claro, pode ser relacionado a essa ideia de pontos de transição, visando sempre a melhoria, lembrando que, repito, Luhmann, ele estava na área da sociologia, então para ele não estava trabalhando com a ideia dele não é o subsistema vai proteger mais direitos humanos, não, ele está trabalhando a ideia de sistemas tendo uma análise sociológica, uma análise do que é a sociedade, como ela funciona. Aqui para nós, quando falamos, por exemplo, em diálogo de fontes, nós temos sim essa noção de que há que se orientar por uma proteção, a promoção mais intensa dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, sim. E além disso, a questão que foi colocada aqui pelo nosso coleguinha, a questão da complementariedade de Canaris. Eu até tinha gravado a aula sobre paradigmas, eu consegui deletá-la sem querer, deu um erro no YouTube. E eu também tive uns problemas com o meu HD, perdi tudo que eu tinha lá nele, então dificultou um pouco. Só que essa ideia de complementariedade, ela é muito atual e ela é muito necessária ao nosso contexto, principalmente com o livro de transconstitucionalismo, trabalha muito com essa ideia. Atualmente não há como se aceitar que um argumento, uma teoria, uma ideia, um posicionamento vai eliminar outro. Na verdade, todos esses argumentos eles têm que estar em diálogo, voltando aqui ao diálogo de fontes. Eles devem se contribuir. Então, quando você tem um conflito normativo, por exemplo, você não pode pegar um paradigma ou uma norma que está conflitante com a outra e falar, não, essa aqui não se aplica. Você tem que fazer uma ponderação, principalmente dentro da ideia da teoria da argumentação, e ver o possível como que elas podem se complementar, como que elas podem se completar, como que elas podem se somar, principalmente aqui, eu repito, que é o nosso ponto de apoio na tutela da pessoa humana. Então, essa ideia de complementariedade de Canaris, ela está totalmente relacionada aqui a isso. Para dar um exemplo para vocês, que eu trabalho inclusive no meu texto dissertativo, a ideia de autonomia das vontades, que é um princípio contratual aí, liberal, que há muito já foi superado pela autonomia privada, entretanto você não pode desconsiderá-lo, você não pode alegar que agora, sob o manto da Constituição Federal, as pessoas não têm mais autonomia da vontade. Na verdade tem sim, só que agora essa autonomia ela é mitigada pelas leis de ordem pública, e por isso denomina-se de forma mais acertada autonomia privada. Só que a melhor análise ela tem que partir da ideia de complementariedade. A depender da situação, a autonomia da vontade ela tem que prevalecer sim. Por exemplo, entre a relação entre dois particulares, no mesmo patamar de igualdade, eu e você aqui negociando, por exemplo, uma casa, nós duas pessoas dentro de digamos, um patamar intelectivo padrão,
você tem uma boa instrução, eu tenho uma boa instrução, eu tenho uma renda considerável, você tem também, nós dois temos uma noção do que está sendo negociado, e que a autonomia das vontades ela tem que ser mais imperativa sim. Diferentemente seria, por exemplo, uma pessoa fazendo a contratação, uma pessoa humilde fazendo a contratação do Minha Casa Minha Vida diante de uma construtora imensa, de nível global, digamos assim. Há que, portanto, que ter uma mitigação dessa autonomia. Percebam que essa ideia de complementariedade, ela visa somar todas as ideias, todos os raciocínios que nós já conseguimos construir. Inclusive, Bob, quando ele fala do livro A Era do Direito, ele fala que não podemos retroceder, né? Uma proibição de retroceder aos direitos que já foram duramente conquistados. Ele parte mais ou menos desse princípio também. Nós temos que pegar todos os direitos que nós já conquistamos às duras farras e somar, né? Eu acho que, claro que nenhum direito é absoluto, então, dependendo da situação, um vai ter que ser um pouco relativizado para que o outro possa ter sua atuação. Entretanto, tem que se observar todos eles. Essa é a noção de complementariedade aqui. E o diálogo de fontes, ele aparece com uma força grande com relação a isso e muito bem aplicado. Então, de uma forma bem sintética é isso. Diálogo de fontes pode sim ser relacionado aí à ideia de pontos de transição pelo livro aí do Marcelo Neves, lembrando aí do acoplamento estrutural. E que vocês lembrarem sempre que quando vai tratar de Luhmann, quando o próprio Marcelo Neves estiver se referindo a Luhmann, o Luhmann está fora do direito, então ele está trabalhando com o sistema social. Então muitas das vezes ele não está pensando aqui em jurídico, em lícito, ilícito, em previsto constitucionalmente ou dentro de uma escala, nada disso. Ele está fazendo uma análise social, está fazendo uma